Olá, olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda e esse aqui é o podcast Pode Crer da Rede Super de televisão e você é muito bem-vindo porque você é o nosso convidado especial. E nós temos uma convidada muito especial aqui também, que é a Keila. Keila é pedagoga, professora e vem tratar de um tema muito, mas muito importante que nós vamos falar agora. Mas antes eu queria que ela se apresentasse. Keila, tudo bem com você? Tudo bem, pastor Fábio, o senhor está muito bem também, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, estar aqui para a gente poder compartilhar e somar em tudo que nós fazemos, né? E trabalhamos. Eu sou pedagoga, como o senhor colocou, faz 20 anos que eu estou no meio da educação e também na igreja. Então, eu estou na educação e na educação cristã também. Sim. E é um campo vasto, né, pastor Fábio, da gente trabalhar e fazer a proteção que essa geração precisa. É verdade, é verdade. Eu falei de um tema que a gente ia falar e eu fico feliz de você estar aqui para falar desse tema, que é escasso as pessoas que trabalham nessa área, mas ao mesmo tempo a gente fica triste por saber que isso acontece em nosso país e que é uma realidade hoje, que é o abuso de menor de idade, né? O abuso das crianças e dos adolescentes. E quando a gente está falando de abuso, a gente está falando de abuso sexual. Isso. Né? E você trabalha nessa área, não só trabalha, como com certeza milita também contra isso. Você acha que isso aí vai ter um jeito um dia ou não? Você acha que isso aí a gente vai sempre cuidar de quem foi ferido? Então, pastor Fábio, na pedagogia eu fui entendendo que a infância ela é muito ampla, né? E precisa dessa proteção integral. E aí eu fui me especializando dentro dessa área da proteção. E aí eu conheci o Claves Brasil, que é uma metodologia de prevenção a abuso e maus tratos que vem do Uruguai e chegou no Brasil em 2005. E também me certifiquei na Master EZPAS, que é Educação Sexual, Educação Emocional e Prevenção a Abuso. Porque essa realidade, ela vem de tempos e ela não vai acabar tão cedo. Nós precisamos lutar e fortalecer uma geração, a infância, para que a gente tenha menos prejuízo lá na adultidade. Sim. Então, é uma questão mesmo de erradicar, acabar. É complexo, porque o mal está na humanidade, né? Nós temos o mal aí para poder corromper. O nosso papel é a gente conseguir chegar primeiro. É a gente ter essa ação preventiva, que é o meu olhar. Sim. É o olhar de prevenção. É a gente conseguir ajudar as famílias, ajudar os pais, ajudar a escola, essa parceria da escola e da família, né? Esse contato das duas principais rede protetora da infância, né? Sim. É a família e a escola. Então, precisa ter esse respeito da escola com a família com a escola, enfim. Sem dúvida. Você fala algo muito interessante, mas ao mesmo tempo é um paradoxo. Desafio. Né? Porque muitas crianças e muitos adolescentes são abusados dentro das escolas. Sim. E muitos são abusados em casa. Sim. Pelos pais, por irmãos, familiares, por primos, por tios. Né? E a gente fica vendo isso. Não agora que elas são crianças, eu não estou falando desses dados de uma criança contando isso agora, porque a gente nem tem acesso a essas crianças, quem não é da área, né? É uma criança que foi abusada, mas eu vejo, são adultos que vêm me relatar isso na igreja às vezes. Pessoas já com 40, 50 anos que foram descobrir que foram abusadas muito tarde, muito depois, com 20 anos que ela descobriu, olha, aquilo era um abuso. Né, ela abusava, aquela pessoa abusava de mim. E é algo que o senhor colocou muito importante. E onde ela devia ser protegida. E essa questão que o senhor colocou na igreja, que o senhor ouviu. E na igreja também acontece abuso, né? A igreja, a escola, a rua. Então, onde tem criança, pode ter abusador. Né? E onde tem criança, tem que ter protetor. Exatamente. E aí somos nós, pessoas que querem conhecer da causa, saber da causa, para fortalecer as famílias, porque quando a gente coloca, né? Mas é a família que abusa, é a família, a maioria dos casos, as estatísticas mostram que a maioria dos casos acontecem dentro de casa. Mas aí, novamente, a gente vem com o fator, nós precisamos ensinar que isso é abuso, porque às vezes pode sim ser falta de conhecimento, pode sim ser falta de instrução da pessoa entender que aquilo é crime,
que aquilo é errado. Por mais que pareça pra gente, é assim, que isso? É lógico que é errado. Eu vou falar para o senhor sobre o projeto que nós temos, o Projeto Protegidos. Eu tenho um livro, um kit musical feito para ajudar as famílias na igreja para tratar esse tema. É um conteúdo cristão, material cristão. Quero até te convidar. Quem sabe a gente faz um projeto junto de prevenção a abuso e maus tratos. O senhor tem toda essa bagagem, né, artística. Mas, assim, nem acho que eu tenho tanta bagagem artística assim, mas já tá fechado já. O que eu puder ajudar já está fechado, já pode contar comigo. Nossa, eu agradeço porque demais. Eu amo essa causa. Nós precisamos. Nós precisamos disso. Eu tive a oportunidade de, há anos atrás, servir voluntariamente com, na época, o senador, e hoje senador de novo, Magno Malta, na CPI da pedofilia. Estive com ele. Junto com a Damares também. Então, nós fizemos vários eventos que trabalhavam com a prevenção, né, das pessoas. E a gente viu muita coisa nos eventos mesmo, né, de crianças vim relatar ali, sim, na beirada do palco, real, assim, para Damares e para outras, sim, pessoas, assim, falou, olha, acontece isso comigo na minha casa. Sim. Sim, isso é real. Estou falando do Magno e da Damares, estive com eles agora, dia 18 de maio, que foi o evento que ela fez alusivo ao combate. E aí eu estive lá como uma das homenageadas pelo trabalho feito, né? Só. E eles, o pastor, o Magno estava lá, falou também, e ele fala muito sobre essa questão da gente na igreja. É importante a gente pensar nesse tema com a espiritualidade que ele tem, né? É importante falar sobre isso, é importante trazer conceitos fortalecedores. Infelizmente, muitos abusadores acabam se protegendo ali. Olha aí, nós estamos até com a foto aqui, gente, ó, do essa dia. Equipe é eficiente demais, olha, né? Olha só. Isso mesmo. Maravilha. Estávamos ali para estar trazendo, porque não é um dia de comemoração. A criança nasceu para ser amada e não abusada. É sobre isso. Admiramos muito o agora, de novo, também, o senador Magno Malta, porque essas causas, não é todo mundo que quer pegar, não é todo mundo que tem estômago para enfrentar, tem pessoas que não conseguem, elas têm até vontade de trabalhar na causa, mas ela não consegue, né? Porque quando você vê assim que uma criança foi estuprada na rua por um desconhecido. Sim. É muito triste, é um crime, sim, é algo que vai ficar traumático para sempre na vida dela. Agora, saber que num lar onde ela devia ser protegida, cuidada, guardada, ela também está acontecendo isso com ela diariamente, sim, é terrível, né? Para a gente falar, aqui nós não vamos nem ter tempo de falar tudo que se tem para se falar nesse assunto, mas eu acho importante duas coisas, assim, te perguntar pela sua vasta experiência no assunto. Se uma criança, ela identifica, ela já tem não é uma mentalidade, mas ela já tem um raciocínio para identificar que ela está sendo abusada, né? O que essa criança pode fazer? Quem que ela pode procurar? Então, que ótima pergunta, né? Isso é muito importante, e para ela ter essa visão de que isso é um abuso, de que isso é algo que violenta ela, que está ferindo o direito dela, ela precisa ter passado pela instrução, né? Ou a instrução da família, ou da igreja, ou da escola. E quando uma criança identifica que está sendo ali abusada ou violentada, nós sempre instruímos de falar com pessoas de confiança. Ela precisa encontrar pessoas de confiança. Quem são as pessoas de confiança? Quando a gente pergunta isso para a criança, ela sempre diz a mãe, o pai, o avô, o pastor, o professor, o padre, enfim, né? Da realidade dela. E a gente sempre coloca que a pessoa de confiança ela tem características. Então, a criança precisa entender que a pessoa de confiança a ama, a pessoa de confiança ouve ela, acredita no que ela fala, se preocupa com seus sentimentos e com suas emoções e ajuda ela a sair de situações difíceis. Então, ela tem que achar essa pessoa de confiança. Não achou, não tem ninguém de confiança, porque eu acho que sempre toda criança e todo adulto vai ter alguém de confiança. Sim. Se não conseguiu, vai ligar no Disque 100, que é o número que nós colocamos que é mais fácil de decorar também. Sim. Mas é preciso, mesmo depois de ligar e falar, é preciso falar com pessoas de confiança. Sempre vai ter pessoas de confiança. Às vezes, até uma babá, né? Pode ser de confiança. Então, às vezes pode ser a babá de confiança, tanto a babá também. Quando o senhor falou babá, eu lembrei de um caso que foi semana passada, da babá que abusou de um bebê de 2 anos. Olha, e a mãe percebeu que o abuso estava acontecendo, segundo sinais da bebê que estava
muito com medo na hora que ia trocar a fralda, ela estava sentindo medo. Então ela foi ver e a babá tentou fugir e foi presa. Eu não vou nem entrar no assunto aqui do absurdo que é e da revolta que causa, né? Porque senão a gente vai inflamar muito o programa. Mas todas as pessoas sabem, né? Até na lei dos presos, né? Existe uma lei para isso. Até no meio dos presos existe uma lei para abusador, né? Quanto mais aqui fora também existe também. E a gente tem que tocar em todas as feridas, né? Nas feridas dentro dos lares, nas feridas das igrejas, que igrejas evangélicas já têm casos de crianças que foram abusadas, e nós não podemos deixar de falar isso. E isso aí tem que ser combatido mesmo, né? As pessoas têm que ser punidas, né? As pessoas têm que ser denunciadas. Então, se você está me assistindo, você está me assistindo agora, você é de uma igreja, alguém abusou de você nessa igreja, você precisa contar. Não existe nenhuma autoridade espiritual nessa terra que esteja acima de Deus, que você tenha que ter medo dela, que você pense assim, se eu denunciar ela, vai acontecer uma coisa ruim comigo, porque ela falou. Isso não existe no mundo espiritual, isso não existe na Bíblia. Então, Deus, ele é soberano. Então, se alguém fez isso com você, você precisa denunciar para que essa pessoa seja corrigida, punida pela justiça, pague para o que ela fez, para que ela sirva de exemplo para os outros. E até mudança de atitude, né, pastor? Porque Deus, mudança de atitude Deus também. Deus pode transformar, né? Qualquer situação Deus pode transformar. Quando o senhor coloca a questão da fala e que o senhor ouviu o relato, né, de pessoas na igreja, eu estava ministrando no Espírito Santo e o filho do pastor, que agora também já é avô, e ele falando para mim, tia Keila, eu fui abusado na minha fase da adolescência pela mulher que cuidava da família, da casa do meu pai, lá no interior, onde ele era pastor. E essa mulher usava, né, toda a astúcia dela para poder fazer com que ele ficasse totalmente preso a ela. Contava coisas para o pai bater nele e ele perceber que o pai acreditava nela e não nele. Que ela tinha um domínio sobre aquilo ali. Totalmente domínio, totalmente. Então, assim, viveu esse tempo todo preso a ela e sem entender que ele poderia dizer não. Sim. E é um desafio também hoje, a gente fazer os pais entenderem que tem que ouvir o relato da criança e respeitar também, acreditar. Né? Exatamente isso, eu falar exatamente isso, que é importante muito para os pais ouvir o que a criança tem para relatar e perguntar e conversar, né? E uma coisa que eu sempre digo assim para minha esposa Simone, que é uma mãe maravilhosa para os nossos filhos, é assim, quando eles chegarem para contar alguma coisa que aconteceu, por exemplo, esses tempos atrás o Estevão, meu filho, chegou e falou um palavrão. Falou assim, isso aqui é palavrão? E minha esposa, né, como mãe, já perguntou assim perto de mim, onde que você ouviu isso? Eu falei, calma, não fala isso com ele não. Fala isso com ele não. Ela é mais sábia que eu. Só nesse dia que eu... Assim só desse dia que eu consegui ser dessa forma. Então eu falei, não fala isso, não vamos falar isso não. Chama ele aqui, vem cá, chega aqui. O que você falou? Eu falei, isso aqui é palavrão? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Rapaz, isso é uma palavra feia. Agora conta pra mim assim, só pra eu entender que jeito que você ouviu. Porque dependendo do jeito que for falado, pode ser, pode não ser. E fui buscando pra saber a fonte daquilo ali. Aí foi jogando bola. Jogando bola, uma criança falou. Porque se você sempre assustar a criança com uma coisa, né? Papai, um cara fez isso comigo. Mas o que você fez? Por que você deixou? Por que você ficou perto dele? Sempre aí jogando a culpa para a criança. Aí a criança pega, da próxima vez, ela não conta mais nada. Né? Tem criança que deixa de contar por medo de apanhar. Pois é, também, por medo de lógico, porque... né, física, de agressão física. Né, toda criança que a gente vê relatando isso, que foi abusada, ela tem um sentimento de culpa. Sim. Né? Sim. Por isso que alguns abusadores têm vamos botar assim... a cara de pau mesmo, de falar assim, fui aliciado né, por uma criança de 8 anos. Olha isso, né? Agora eu vejo que a senhora está usando um broche, né, nesse momento, né? Esse broche, o que ele significa? É do Maio Laranja. O Maio Laranja, ele vem para trazer esse fortalecimento da causa. Em 2022, agora, foi aprovada a lei federal, nacional, que tem o Maio Laranja como o mês de prevenção a abuso. Keila, você puxar o seu cabelo assim só para a câmera. Sim, mostrar. Com certeza. Ó. Aí aqui a gente tem o mês todo para falar
sobre esse tema, sobre esse combate, essa conscientização da sociedade, que é um problema nosso, é um dever nosso. Cuidar da criança e do adolescente é prioridade absoluta. A Constituição diz, né, no artigo 227, que é prioridade absoluta cuidar da criança e do adolescente. Então, a responsabilidade é da família, do Estado e da sociedade. Somos nós responsáveis. Sim. Todo caso de abuso que aparece, que apresenta, eu falo, eu preciso chegar primeiro. Nós precisamos chegar primeiro. E o Disque 100 está aberto para todo mundo. O Disque 100 está aberto, né, para todo mundo. Tem também os conselhos tutelares, sim. né, que pode ter perto da sua... Por exemplo, você sabe de um caso. É importante, seria muito importante você procurar o conselho tutelar mais próximo, o telefone, pode ser anônimo. Não precisa... Então, eu ia te perguntar isso, se essa denúncia do Disque 100 pode ser anônima. Pode, totalmente anônima. Pode ser também anônima. no Disque 100 e também no Conselho Tutelar, Sim, também sim. na sua cidade. Esse ano nós temos eleições de conselheiros tutelares, eu quero até aproveitar esse espaço para convocar a população, para entender que essa votação, essa eleição, ela é uma das mais importantes, né? O conselheiro tutelar é aquele que vai estar na ponta recebendo esses casos. Então, tem que ser pessoas que verdadeiramente amam a infância, tenham, né, essa visão protetiva, porque a gente sabe que tem situações difíceis em todos os locais, em todos os ambientes e em todos os profissionais. Agora, me fala uma coisa. Uma família estruturada que não tem caso de abuso no lar, não tem caso de abuso no lar, o que o pai e a mãe pode fazer, assim, de uma maneira bem didática e de fácil entendimento, para prevenir que o filho dela seja abusado? Maravilha, Fábio. Que pergunta boa para uma professora que é especializada nisso. Então, Fábio, o principal é a gente trabalhar a criança, quem ela é, como ela é importante, o valor do corpo, a higiene do corpo, tudo isso é fortalecedor para o trabalho de prevenção. É a criança entender quem ela é, o corpo dela, quão precioso é. Nós somos cristãos, então a gente tem tanto conteúdo para dizer para ela sobre a grandeza de Deus na criação do corpo, né? Olha, esqueleto, pele, circulação, enfim, tudo. A diferença do corpo do homem e da mulher. Isso é muito importante a criança ter, ela vê isso em casa, né? Nós estamos lá, o pai e a mãe, ela está vendo, né, a diferença. E colocar isso como é importante. Deus tem um propósito para todas as coisas. Importante a gente mostrar e ensinar sobre a higiene do corpo, o respeito com o seu corpo e com o corpo do outro. Nome correto das partes íntimas, isso é muito importante. Cabeça é cabeça, olho é olho, boca é boca. Parte íntima tem nome específico e é importante. Não pode ficar dando apelido, né, essas coisas. Fica vulgar, né? Fica vulnerável. Cada família conhece por um nome diferente. Exatamente. Não é? Exatamente. A gente vai palestrar sobre isso, a gente fica até assustado. Tem uns nomes que você fala, meu Deus, de onde vem tanta criatividade para colocar o nome das partes íntimas, né? Exatamente. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar e essa atenção, porque esse ensino é protetivo. Isso é ensino protetivo. Então, esse é um ensino protetivo. Sim, porque aí você já vai explicar, olha, a parte íntima, vamos lavar a parte íntima, cuidar da parte íntima. Tem uma roupinha específica para a parte íntima, os meninos têm a cueca, as meninas têm a calcinha, né? As meninas ainda têm outra parte íntima que são os seios. Como é importante eles entenderem que essas partes precisam estar protegidas. Por isso que elas têm uma roupa específica. Além da nossa roupa normal, elas têm ainda uma roupa que é importante para elas estarem protegidas. Ninguém pode vê-las, né? Ninguém pode ficar pedindo para tirar foto dessa parte. Você não pode enviar foto para outra pessoa. Isso hoje em dia é uma realidade Fábio, que antes não tinha, né? Com a internet, o abuso, né, virtual tem sido muito recorrente. E a Cyfernet tem mostrado para a gente dados que você se assusta. Fala, gente, de onde vem tanta vulnerabilidade? A criança, ela precisa ter esse norteio, pastor Fábio. A gente utiliza até o semáforo do toque. Está até no carro, falei, eu posso até levar. Falei, não, o pastor Fábio vai assustar com a professora chegando. Não, com tanto não de apetrecho. Mas, assim, é o semáforo do toque, né? Mostrando para a criança o vermelho, o amarelo e o verde. Na boca, pode tocar? Pode fazer carinho? O que o senhor acha? Não, acho que não é parte íntima, mas é uma parte privada do corpo. Exatamente, claro. E aí a gente fala até, porque tem pais que às vezes beijam na boca do filho. Sim. E isso, além de não ser higiênico, porque a boca é um dos locais onde tem mais, né? Lógico. Então, pode além de não ser higiênico, também. ainda naturaliza, porque se algum abusador quiser beijar, ele já é acostumado. Acaba sendo, né? Por mais que sabe que é a mãe e o pai, mas já beijou. E com esse excesso de sexualidade que tem hoje na internet, porque um canal adulto
na televisão, nos canais fechados, ele tem uma senha, né? Sim. Que é até um absurdo, porque essa senha vem uma senha padrão, que todo mundo sabe qual que é, e as crianças acabam entrando, podem entrar. Eu nem vou estender nesse assunto aqui para não chamar a curiosidade de ninguém. Mas vou estender assim, nesse excesso de sexualidade, os adolescentes acabam se abusando também. Sim, hoje eu estava palestrando para adolescente, né? Na escola, e assim, quando a gente fala de pornografia, a maioria deles já, assim, com o seu rosto, porque o corpo fala através das emoções. A gente tem até uma música no Kit que fala sobre isso. O corpo fala através das emoções. Você percebe nitidamente que eles já estão tendo acesso a esse conteúdo pornográfico, que é abusivo, que não, a criança e o adolescente não pode ter acesso a conteúdos, né, obscenos, pornográficos e eróticos. A lei nos fala sobre isso. Revistas e qualquer conteúdo que tenha essa questão alusiva a abuso, a prostituição, enfim, esse tipo de conteúdo erótico e pornográfico não pode ser apresentado. A revista tem que estar bem coberta, mas agora a gente tem uma internet. A gente tem internet, mas nós temos também uma coisa que sempre me chamou muita atenção e sempre me revoltou muito, mas a gente não sabia nem como lutar contra isso. Eu até algumas vezes tive algumas pequenas discussões assim nesses lugares, em posto de gasolina de beira de estrada. Não por vender, porque isso aí, né, você não tem controle nenhum. Mas porque, assim, as revistas pornográficas de alguns postos de combustível, primeiro que ela tinha uma tarja preta só de um pedacinho. O restante estava exposto. E ela ficava exatamente perto dos brinquedos. Ficava exatamente perto dos carrinhos. Então eu achava aquilo um absurdo, sabe? Algumas vezes eu conversei com donos de postos, sem discutir, eu falei discussão aqui, mas uma discussão assim, humanizada. Sim. Falei, olha, você não acha que tá ali perto dos carrinhos é ruim com a criança e tal? E alguns concordaram comigo, assim, falaram, eu vou mudar de lugar, vou tirar dali, vou colocar lá perto das bebidas e tal. Isso aí. Olha só, quero perguntar, Keila, para você, o que mais te chocou nesse tempo que você trabalha nessa área? O que você viu que chegou o relato para você ou que você teve que cuidar, que realmente você falou assim, olha, eu não sei se eu aguento mexer com isso. Mas... para dizer que eu não trabalharia mais, não afetou dessa maneira, mas afetou em me mostrar que era necessário trabalhar mais, sabe? Mas sofri muito. Foi no momento das nossas oficinas com as crianças na escola, e a gente estava trabalhando as emoções, o que a gente pode fazer quando a gente está triste, assustado, angustiado, qual a forma que a gente pode sair de situações difíceis e tudo. E aí esse garoto, ele sempre era muito agitado, muito impulsivo e às vezes agressivo com os meninos também, com os amigos. E aí ele falou, eu bato no amigo e eu bato na parede, eu dou socos na parede e no amigo. Aí eu vi que aquela atitude já estava demonstrando que ele queria dizer alguma coisa, né? E no decorrer da oficina, ele relatou na sala para todos os amigos o que ele tinha vivido. Ele foi abusado pelo tio, e o tio com um revólver em cima da mesa. Por muitas vezes o tio afogava ele numa bacia de água, colocava a cabecinha e tirava, colocava a cabecinha e tirava. Ele relatou isso no meio da sala com os meninos. E aí eu tive que engolir, sabe? E dizer, uau, mas como você foi forte, agora você está aqui hoje contando isso pra gente, né? E a tia vai conversar com você daqui a pouco pra gente poder saber mais como é que pode acontecer nesse caso pra gente poder te fortalecer. Depois que passou a oficina, nós fomos sentar para conversar, ele não tinha conseguido relatar detalhes desse abuso na mesa com a psicóloga, e ele conseguiu relatar na sala com as oficinas. Então, assim, eu falei, gente, a gente precisa trabalhar muito. A importância, você viu a importância a mãe da oficina, a mãe me ligou e falou, tia Keila, como foi? Me conta tudo de novo, porque o que ele relatou, esses detalhes, o que ele relatou, ele estava bloqueado. Sim, e ele não conseguia contar. Nada. A mãe já sabia do caso de abuso, sim. Já está na justiça, ainda está em processo, sim, mas ela não sabia dos detalhes. Sim. Esse detalhe, ele contou
no decorrer da aula, das oficinas. Então, assim, a gente percebe como é necessário ter esse fortalecimento respeitoso, responsável, intencional, né? Desse ensino. Exatamente. E tem muita família também que tenta abafar o caso, assim, para não virar um escândalo, principalmente, né? Porque é parente. Porque é parente. Aí, todo mundo sofre, né, pastor Sim. Fábio? Porque depois que acontece o abuso, a tragédia é muito grande. Porque pensa assim, ele tem família, aí ele vai ser preso, sim, e isso. Sim, todo mundo pensa isso. Até a mãe, né? Até a mãe Por mais que a gente fale assim, igual ela sofre, ela sabe que tem que ser preso, ela denunciou, tá tudo correndo, né? Mas mesmo assim é algo que todo mundo fica ferido. A família, a criança nem se fala, né? Então, por isso que o meu papel, assim, a todo momento é de pensar e trabalhar. A gente precisa prevenir. E a prevenção vem com o ensino. A prevenção vem falando do assunto. As famílias têm que ter, igual essa mesa que nós estamos aqui de bate-papo, a família tem que ter esse momento, pastor Fábio. Essa conversa, né? Tem que ter essa conversa franca. Hoje em dia, a gente já não pode mais deixar nossos filhos na frente de celular sozinhos. Sim. A gente tem que estar junto. Criança não pode. Eu sempre digo assim, criança não precisa de celular, criança precisa de brincar. Sim. E a criança, quanto mais ela brinca, mais ela se fortalece. Porque é na brincadeira que ela consegue usar a criatividade, sair de situações, ela consegue articular, né, possibilidades. É na brincadeira. E hoje em dia, assim, eu tô vendo crianças que não conseguem ficar fora do celular. E às vezes está no quarto sozinho. Às vezes está com acesso a pessoas que os pais nem sabem, nem conhecem. E tem muitos jogos. Hoje até fica um recado para os pais que estão nos assistindo. Tem muitos jogos que são infantis. E esses jogos você joga online com outras pessoas. E os seus filhos conversam com outras crianças. Mas às vezes por trás dali não é uma criança. É alguém imitando voz de criança, criando amizade, relacionamento com seu filho. Por aquele jogo, tem condição de mandar uma foto, de mandar endereço. Aí a pessoa pega os dados do seu filho e começa dali a pouco a ameaçar ele. Se você não me mandar essa foto, eu vou fazer isso, eu vou na sua casa, eu estou em frente à sua casa agora. Isso eu já ouvi relato de mãe que pegou a filha oprimida e descobriu que era isso. Uma pessoa na internet que tinha se passado por uma criança e depois estava abusando dela virtualmente. E ameaçando, falando que ia chegar lá e essas coisas assim. Isso é fato. Então, é muito importante essa conversa, né? Conversar hoje em dia, bater papo. E assim, nós temos que direcionar os nossos filhos, né? Hoje a gente vê uma geração de reizinhos, né? A criança chega em casa, ela escolhe a cadeira dela, ela escolhe o que ela vai comer. Às vezes a pessoa tem 3 filhos, a ajudante tem que fazer 3 tipos de comida diferentes, assim, porque um quer frango, o outro quer peixe, o outro quer bife. Eu não me lembro da minha casa, assim, a gente era em 6 e era 5 bifes na mesa, filho. Tinha que dividir aqueles 5 bifes ali para todo mundo e era o que tivesse, né? Sim. Ou era um macarrão, uma macarronada, era aquela panela ali, não tinha outra coisa não. Sim. Né? Sobremesa, eu lembro que refrigerante na minha casa era assim, era uma vez por mês que se comprava, né? Hoje as geladeiras são cheias de refrigerante, cheias de tudo. E isso aí pode se olhar como uma coisa benéfica no sentido assim, olha, temos fartura hoje em dia, na época não tinha, mas pode se olhar também como uma coisa que nós estamos deixando os nossos filhos escolherem demais e amanhã eles vão ter escolhas que não são boas, né? Porque é a escolha da desobediência. Isso. Então, pastor Fábio, eu vejo essa questão que o senhor está falando, sim, concordo que às vezes as crianças, elas não estão tendo o limite dos pais, né? Os pais não estão ajudando elas e elas precisam desse limite para elas entenderem para onde elas vão e de onde elas, né, têm que sair para ir. Então, esse limite é muito necessário. E a gente tem que ajudar elas a ter autonomia, sem dúvida alguma, até para prevenir o abuso. Ela tem que ser autônoma, ela tem que saber cuidar do corpo dela, ela tem que conhecer o corpo dela, ela precisa ter voz, ela precisa poder dizer não em casa para poder dizer não para o abusador. É um contraste. A gente tem que achar o equilíbrio dessa posição do limite e dela também poder escolher. Sim. Porque a criança que às vezes não consegue escolher, ou às vezes não tem a possibilidade de escolher, é só imposto, para ela também é uma dificuldade. Aí há uma vulnerabilidade. Entende do equilíbrio? Totalmente. Igual o senhor não podia escolher o bife porque não tinha outro bife. Não tinha outra comida.
Né? Então, assim, às vezes ela vai ter às vezes ela pode hoje escolher, às vezes, um prato. Posso fritar um ovo, pode ser o frango? Tipo assim, isso não vai fazer com que ela deixe de perder a personalidade dela. Isso, mas ela vai poder também saber que, opa, eu tô sendo respeitada aqui, nesse ponto aqui. Eu posso... Entende que é complexo? Sim, e que a gente tem que ter esse equilíbrio? Eu passo com isso pela minha filha, a Estherzinha, de 11 anos, porque ela é assim, ela fala assim, eu não quero vestir essa roupa. A gente fala assim, não, mas você vai vestir essa roupa. Ela fala assim, então tá. E eu não gosto disso, sabe? Eu quero que ela discuta comigo. E é legal, ela me convença, parabéns. né? É para ela formar argumento. Não, mas por que você não quer usar? Isso. Por que você quer usar? Eu provoco isso nela. Isso é bom. Né? Provoco isso nela até deixar ela vestir a roupa. Isso. Né? Ou pode falar assim, olha, eu vou deixar duas. Vou te dar duas opções, porque eu concordo. Porque senão ela vai querer ir com uma roupa de ir pra praça, ela vai querer ir pra igreja. Tem diferença de roupa. Ela não sabe. Ela precisa ali ter a direção de você, sem dúvida. Mas eu tô dando esse exemplo da roupa, mas tem outras coisas também que eu fico até com dó dela, às vezes, que ela fala assim, papai, eu queria hoje ir em tal lugar. Eu falo, hoje a gente não pode. Hoje a gente não pode ir lá. O papai vai sair e tal, qualquer coisa assim. Então tá bom. Eu queria que ela discutisse, falei assim, então, papai, o senhor não pode ir para a mamãe me levar? Isso. Não pode ser a vovó me levar? Isso. Eu queria ir. Ajuda ela nessa... Eu quero que ela aprenda a discutir, que ela aceita o não muito fácil. Sabe? Não, acabou. Então tá bom, então. Então fica triste. Mas isso é complexo. Porque complexo. Tem famílias que, quando ouvir o senhor falar isso, vai falar assim, nossa, mas que absurdo. Se ela for debater, é falta de respeito. Mas não é. Não é de jeito nenhum. É contrapor. Mesmo ela que conseguir você for argumentar. Não, é bom ela argumentar. Com respeito, né? Ela Exatamente. vai, pai, mas eu acho que o senhor tá saindo muito e a gente não tá podendo isso, não acha? Tipo assim, ela conseguir. E isso é muito fortalecedor. Eu, assim, em todas as palestras, eu tento mostrar para os pais isso, essa necessidade da gente... Porque até o nosso cérebro, ele aprende mais quando ele tem essa discussão com as pessoas. Sim. E ele aprende no auge quando a gente ensina para outras pessoas. Correto. Né? Vai dizendo que 95% do nosso cérebro aprende quando a gente... já tem todo o conhecimento para ensinar para o outro. Olha só. Olha que coisa linda. E 80% ou 70% que eu estou em dúvida agora é quando a gente está discutindo com os outros. 70% discutindo e 80% fazendo. Olha que coisa linda. Então é isso aí, a gente fazer as crianças não é falta de respeito. Quando o senhor fala assim, da questão de ensinar para proteger, elas também poderem dizer não. É uma forma também de ensinar para não ser abusada. Porque uma das regras de proteção, que a gente pode dizer 4 aqui para ficar bem didático, uma das regras de proteção para a criança poder saber fugir de situações de qualquer tipo de pessoa que queira tocar nela indevidamente, a primeira delas é ela poder dizer não. Sim. Então, se ela não pode dizer não em casa, ela vai ser muito difícil ela dizer não para alguém lá fora. Né? Eu estava palestrando e uma das mães falou, lá em casa o não é proibido, tia Keila, porque na minha época o não era falta de respeito. Pois é, a gente precisa articular isso dentro de nós, porque não é falta de respeito nossos filhos dizer não. Falta de respeito é a gente não contrapor e a gente colocar para eles aquilo de maneira, né, claro, de maneira lógica e didática, porque dá trabalho. É mais fácil a gente falar não é não, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu falo isso, criar filho dá trabalho. Mas precisa dar mesmo, porque a infância só dura 12 anos. Mas as memórias e todo o ensino vai perdurar para a vida. Assim como qualquer tipo de situação difícil que ela passe. Veja bem. Vai durar para a vida toda. Né? Verdade. Olha só, tia Keila. Eu te chamo de tia Keila, que é como você é conhecida. Pode sim. Eu vou pedir para colocar na tela o seu Instagram, porque você dá palestra. Também, né? Palestra também. Então, as escolas... Eu acho que até empresas, né, também seria muito importante, empresas, para que os pais possam aprender, possam entender mais desse assunto. Entre em contato com a tia Keila, o telefone, o Instagram dela está aqui na tela. Hoje tudo é Instagram, através do Instagram, é @tia_Keila. Isso, @tia Keila. Só @tia Keila. Então, tia Keila, olha lá, está na tela aí já. Você pode entrar em contato com ela, escolas, igrejas, principalmente igreja. Quero muito que você que você vá na nossa igreja para você falar. Empresas e grupos de mães também pode se reunir para que ela fale sobre isso, que é um assunto muito, mas muito importante mesmo. Olha, tia assunto Keila, também importante que eu queria só deixar. Sim, claro, vamos não só homens que abusam, tá, pastor Fábio? Mulheres também abusam. Isso é muito importante falar. Muito importante, pastor Fábio. Eu tenho recebido tantos relatos
de homens que foram abusados por mulheres Sim. e que nunca relataram, né? Pela nossa cultura até. Pela nossa cultura, porque parece que não é abuso daí, né? É pegador, né? Tem aquela cultura do homem ser pegador, então acaba que eles não conseguiam entender que isso era abuso até a ficha cair. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, mas não é para assustar. É pra gente pensar, esse assunto faz parte da nossa... E por mais que as pessoas pensam que não, esse abuso de mulher com homem na adolescência causa um trauma muito grande na vida adulta. Muito grande. Muito grande, né? Isso mesmo. A pessoa depois ela leva isso porque ela tem que curar isso aí depois. Isso aí. Não é? É isso aí. Então tá, olha só. Eu quero agradecer muito a sua presença. Muito a sua presença. Sua presença brilhantou o nosso programa. Quero te dar os parabéns. Você merece muitos e muitos prêmios desses que você ganhou, viu? As portas aqui estão abertas. Eu acho que em breve você tem que voltar aqui de novo para a gente falar mais e mais sobre o assunto, falar sobre os assuntos nas escolas cristãs hoje, como que elas estão abordando. Esse ponto porque é isso importantíssimo. é importantíssimo também para as escolas cristãs, né? Elas passam por isso também. Dando para o senhor um respaldo dentro dessa questão, eu trabalho em uma escola cristã. Sim. Quero até deixar aqui, né, o meu registro a essa escola, que é o Colégio Cristão Alfa, ali no Eldorado. E é uma escola que tem preocupado com esse tema, tem trabalhado todo o nosso programa Protegidos dentro da escola. E isso é para aplaudir mesmo, pastor Fábio. É verdade. A necessidade das escolas cristãs levarem esse tema. A gente tem aí um material que é totalmente na linguagem cristã, né? Porque o maior protetor da infância é Jesus. Sem né? dúvida. Aquele que colocou ela no meio dos discípulos e falou... Se você quer ser o maior no reino dos céus, porque a discussão imatura dos discípulos era quem era o maior, Jesus pegou uma criança e falou, se vocês não se converterem e se tornar como elas, nem no céu vai entrar. Exatamente. Olha, então assim, Jesus é o maior protetor. Então nós, como igreja, como escolas cristãs, que é confessional, tratar esse assunto é muito importante, muito necessário. É verdade. Outras escolas podem te chamar, te convidar também? Claro, tá. Sim. Então fica aí, olha, gente, não é uma dica, não. É uma coisa preciosa isso. É escasso. O tio Uli fala assim, ele mostra lá os animais em extinção, né? Aí ele fala, mas em extinção mesmo é evangelista de criança. É verdade. Né? E isso aqui é um evangelismo de criança. Você tratar desse tema, tratar desse assunto de uma forma pedagógica, que isso é muito importante falar, porque ela tem a linguagem para falar com a criança. E isso é uma coisa mais importante. Quantos pais não falam sobre sexualidade com os filhos porque não sabem como falar, não sabem o que vai falar. Isso. Né? Então nós temos pessoas como você, que Deus te capacite, te guarde, Amém. Guarde sua família e levante outras pessoas que arda do coração, que acenda uma centelha divina no coração de outras pessoas que estão nos assistindo para que elas trabalhem nessa área também. Para a gente inundar a arte, a cultura com um tema, né, protetivo Exatamente. E preventivo, que isso nós precisamos muito. É verdade. Obrigada, pastor Fábio. Obrigado você pela sua presença, seja muito bem-vinda sempre, tá? Muito obrigada. E você que nos assistiu aqui pela Rede Super de televisão, obrigado pela sua presença e não sai daí porque aqui na Rede Super tem muito mais.